tabernáculo para representar a presença de Deus no meio do povo, né? Eles tiveram ali umas pessoas específicas para estarem confeccionando cada coisa, né? Cada artefato, cada madeira que foi usada. Então, tiveram um homem selecionado ali, né? Dentre eles teve Bezalel e Aholiabe, né? E nós tivemos aqui, a Alda, estivemos fazendo o trabalho de Aholiabe, né? O Daniel Jorge, o Dona Lídia, né? A gente fez essa parte aqui. Então, nós temos aqui, né? De fora, nós podemos ver a cerca de linho, né? A cerca de linho, ela é de linho fino, né? Que tipifica a pureza e a santidade de Cristo, né? Que nós devemos todo momento estar rodeados pela santidade. Nós podemos ter essa separação, né? A cerca, ela é a separação do tabernáculo do povo, né? E ela é composta de 60 colunas, né? Temos por base cobre. O cobre tipifica a justiça de Deus, né? E como colchete, elas têm, cada coluna, dessas 60 colunas, elas têm um colchete de prata e vem também tipificar a prata, a redenção de Cristo, né? E aqui na parte externa do tabernáculo, nós podemos logo ver, a primeira coisa que nós visualizamos de fora é a cobertura de texugo, né? Que ela não tem parecer, não tem moldura, mas traz a maior proteção para o tabernáculo. Ela é feita de peles de golfinhos, né? A qual não permitia que passasse umidade, né? E nenhum tipo de umidade para dentro do tabernáculo. Essa é a primeira cobertura, contando de cima para baixo. E nós temos aqui também a cobertura de pele de carneiro, né, que foi tingida de vermelho, que tipifica a cor carmesim, tipifica o sacrifício de Cristo, né, a redenção de Cristo, o sangue de Jesus. Amém. E temos também aqui 11 camadas de pele de cabra, uma, duas, tem as outras aqui, tá? Vocês podem contar, né? Que vem também trazer essa proteção para o tabernáculo. E a quarta cobertura, que é a primeira, de baixo para cima, é a que contém as 4 cores, né, do tabernáculo, que são então, o azul, né? O azul, eu tenho, né? A cor azul tipifica o caráter e a natureza de Cristo, né? E aqui a gente tem essas imagens também, que não pode estar acompanhando, tipifica a natureza e o caráter de Cristo, a cor azul. Aí vem a cor púrpura, que tipifica a realeza de Jesus Cristo e também vem representar a realeza dos reis, né? A cor púrpura, na verdade, é a cor dos reis, é a cor que representa a realeza de Jesus. O linho fino, né, ele vem representar aqui, tipificar a pureza e a santidade de Cristo. E temos também o carmesim, né, a cor carmesim, que tipifica a redenção, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus por nós no Calvário. E aqui nós terminamos a cobertura, e desse lado nós podemos ver que a primeira cobertura, de baixo para cima, era também esculpida com desenhos de querubins sobre toda ela. Né? E aqui na parte exterior, nós temos as colunas, que nós podemos visualizar
visualizar. Também é uma coisa que o povo de Israel via de longe, eram essas colunas, né, que são feitas de madeira de acácia, ou madeira de cetim, revestida por ouro, tendo por base prata, que representa a redenção de Cristo, e ouro também, correntes de ouro em cima. As argolas que seguravam as cortinas também eram de ouro, né? Eram de ouro e dentro, separando o lugar santo do lugar santo dos santos, né, nós temos também 4 colunas que são do mesmo material, são de madeira de cetim, revestida por ouro, não tendo elas a sua base de prata, mas o conceito também é de ouro, né? E não esquecendo também que as madeiras que foram feitas no tabernáculo, depois quando os irmãos puderem dar uma olhadinha, são madeiras de cetim, né, ou de acácia, revestida por ouro, né, que o ouro vem, a madeira representa a humanidade de Cristo, vem tipificar a humanidade de Cristo, né, na nossa, tipifica a humanidade de Cristo a madeira. E o ouro que reveste essa madeira, ele vem tipificar a fé, né? Nós sabemos que sem fé é impossível, né, agradar a Deus. E Jesus, como humano, é necessário que nós cremos no Senhor Jesus, pois ele veio aqui em carne, né, como representa a madeira, a natureza humana, né? Então, a natureza humana de Cristo, né, assim revestida pela nossa fé, que é aqui, nessa parte do tabernáculo, né, somente nessa parte o ouro representa a fé, né? E o tabernáculo no todo, ele representa também nós, cada um de nós, né? No Antigo Testamento, foi feito o tabernáculo para trazer a presença de Deus para o meio do povo, né? E hoje a presença de Deus está em nós. Então hoje somos um tabernáculo vivo, né? Andando nessa terra e mostrando para todos a presença de Deus. Como tabernáculos também, nós estamos divididos em 3 partes, como tabernáculo. O tabernáculo ele é dividido no ato exterior, no lugar santo e no santo dos santos. E conosco, como seres humanos, nós estamos divididos em 3 partes como tabernáculo também. Estamos divididos em corpo, alma e espírito, né? O nosso corpo representa o ato exterior, que é o que é visualizado, sim? E o lugar santo é a nossa alma. E o lugar santo dos santos é o nosso espírito, onde habita a presença maior do Senhor em nossas vidas, né? E agora eu vou estar passando essa parte da palavra. Eu não tenho leitura, que eu tentei falar tudo, né? Eu não tenho uma leitura para fazer, preciso fazer. Não, já vi. Tá bom? Bastante. Então, estou passando para aí. Bom, boa noite, Pai do Senhor. Quando olha assim, todo mundo na sala. Como nós possamos ver aqui são os israelitas, né? A gente tentou botar assim, para ficar uma coisa bem real. E ao redor do tabernáculo ficavam as tendas dos israelitas. E aqui eu vou falar um pouco sobre a porta, né? A porta do tabernáculo ela é construída com 4 colunas, né? E dentro dessas 4 colunas também ela é dividida sobre o mesmo tecido que foi dividido as outras colunas. Então também tem essas cores, são as mesmas cores que são as cores principais do tabernáculo. Os israelitas, né, eles vinham até a porta e entregavam a sua oferta para que o sacerdote pudesse levar a sua oferta para ser sacrificada. Então eles só passavam da porta, nós encontramos no estudo, que eles só passavam da porta quando eles estavam muito afligidos, muito aflitos, quando eles achavam que tinham cometido alguma coisa muito grave, obrigada. Aí era permitido que eles entrassem um pouquinho para poder tocar no chifre do holocausto, somente isso, somente até aí, né? Mas de outra forma eles entregavam a sua oferta, como vocês estão vendo aqui, os israelitas pequenininhos, né, que na época não era pequeno, entregando a sua oferta para o sacerdote. Aqui depois, quando vocês puderem dar uma olhadinha aqui, vocês vão ver que aqui na porta tem um sacerdote para poder
falado, ele representa o juízo, né, a justiça. Então, essas 4 partes também da porta, também elas são representadas como as 4 extremidades da terra e também os 4 evangelhos, né, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, né, representando os 4 evangelhos também aqui a porta. E tipificando essa porta, ela tipifica o Senhor Jesus Cristo, que não tem como em nenhum momento, não tem como as pessoas chegarem a Deus sem antes passar por Jesus. Então, o sacrifício ele passava pela porta, né, para poder ir para o sacerdote sacrificava, e aí os sacerdotes iam fazendo todo o trabalho, ia para o santo lugar, depois ia para o santo do santo, só uma vez por ano. Então, não tem como, né, hoje nós passarmos, irmos direto a Deus se não tivermos Cristo como mediador. A própria palavra diz que Ele é o mediador entre Deus e os homens, né? Então, aqui a porta tipifica Jesus Cristo, né? Então, é o que a gente tem, que a gente achou, né? No caso também, lá em Êxodo 38, quando a pesquisa foi baseada em Êxodo, né? Do 25 até o 40, né? Então, o Êxodo 38 e 19 vai falar sobre a parte da porta. Em João 10, 9 também, o próprio Senhor Jesus fala que Ele é a porta, né? Eu sou a porta. Então, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, Jesus ele se coloca como Ele sendo a porta. Então, a porta do tabernáculo significa Jesus Cristo. Também é a única entrada do tabernáculo, né? A gente vê que pessoas aí adoram vários deuses, né? São católicos, e acham que vão chegar a Deus ou irem para o céu. Não, nada disso, né? Sabemos que só através de Jesus Cristo que nós vamos chegar até o céu. Por isso que a porta do tabernáculo significa Jesus Cristo. Bom, aqui é o altar do holocausto. O altar do holocausto ele estava bem próximo da porta, até mesmo para facilitar, né, todo o trabalho do sacerdote. Então, ele era o local também, que ele era a maior peça do tabernáculo é o holocausto, né, o altar do holocausto, que tem 2,5 de comprimento e 2,5 de largura, e 1,5 de altura, que ficava bem próximo na entrada. Pode tirar aqui só um pouquinho, porque eles não vão ver, né? Esse altar do holocausto, ele tem um chifre, e esse chifre a gente tenta fazer bem. Então, esse chifre aqui, a gente tenta fazer, né? Bem parecido. Esse chifre, ele vem a ser simbolizado pelo poder de Cristo, significando o poder de Jesus Cristo. Então, o altar do holocausto, ele não tinha um chifre assim como a gente colocou, a gente pôs um chifre aqui, mas na verdade, ele vem assim junto, porque não existe. Oi? Infeliz, ele vem junto com a madeira, tipo, ele é esculpido, né? Porque é o poder de Cristo, simboliza o poder de Cristo que não se separa do seu sacrifício. Então, só para vocês darem uma olhadinha. Também quando o sacrifício chegava até o sacerdote fazia o sacrifício, embaixo do altar tinha um recipiente, né? Um recipiente era para cinza, porque a cinza ali simbolizava que o holocausto tinha sido feito todo, o holocausto também ele era todo consumido, né? Não ficava nada, não se podia comer nada desse sacrifício, e o sangue era estendido no próprio altar. Então, aqui a gente vê por base. Aqui também a gente vai ver que tem outros 2 chifres aqui também para facilitar, para poder amarrar o animal que era levado. Os israelitas também, quando levavam esses animais para poder serem sacrificados, quando eles chegavam na porta, eles colocavam a mão na cabeça do animal, simbolizando assim que o pecado que estava no Deus, no Filho de Deus, passaria para o animal e o animal seria sacrificado. E por que isso, né? Foi o próprio Deus que nos ensinou os israelitas a fazer o sacrifício. Né? Porque quando lá no jardim do Éden, Adão pecou, eles se vestiram de uma roupa. Não, a roupa que eles se vestiram, a roupa que eles arrumaram para eles foi
folhas, foi da terra. Bota um perfil silencioso, celular, igual eu falei, tá? Continuando, então as roupas que eles arrumaram para ele foi de pele, foi de folhas. E Deus vestiu eles de pele de carneiro, simbolizando ali não, dando-nos a entender que houve um sacrifício ali. Então Deus ele ensinou que o sacrifício seria feito através de animais, para poder para poder cobrir o pecado, né? Na verdade, hoje o pecado é perdoado porque Jesus fez um grande sacrifício, mas naquela época o pecado era coberto. Então foi assim que Deus ensinou. Por isso que também a gente vai ver mais tarde, quando Abel e Caim vai oferecer, né, o sacrifício, Deus se agrada mais do sacrifício de Abel, porque Abel ele fez o sacrifício correto, né? Fez o sacrifício pelo pecado, fez o sacrifício através de derramamento de sangue. Então aqui também eu vou passar, eu acho que ficou nada sem falar do altar, não, também vou estar passando agora para nossa irmã Alda, para estar fazendo o incentivo da explicação sobre o tabernáculo. Esse altar também ele era ao quadrado, né? Ele era quadrado, porque ele tinha 2,5, então ele era quadrado, né? Só um detalhe interessante do chifre, que algumas Bíblias, chifre tem uma letrinha lá explicando embaixo, e essa palavra chifre, ela é traduzida com poder, com força, porque o boi, aí demônio pega uma pessoa, levanta, joga lá no alto, né, aqueles peões. O chifre na Bíblia é símbolo de força, né? E detalhe também que na época de Salomão, a pessoa que parece que tinha que tocar na ponta do altar também tinha isso também, né? E foi perdoado, foi um fato assim, dessa natureza aí. E tudo tem uma tipificação. O tabernáculo, né, ela, não sei se foi falado, a tradução literal é habitação. Tabernáculo é habitação. Também para poder só falar o que o professor falou, eles colocavam esse chifre quando Moisés foi preparado para poder fazer o tabernáculo, Deus ordenou que o chifre também teria que ser ungido com óleo de unção, simbolizando assim que ele estava sendo ungido. E também o local do holocausto, ele tem uma gradezinha para segurar o animal e somente a cinza e o sangue e a gordura descer para os recipientes. Tá? Pai do Senhor, bom, eu vou falar aqui sobre o sacerdote, que também tipifica Cristo, né? Ele age como mediador entre os homens e Deus, e que eram escolhidos, né? Os israelitas vinham, como a nossa irmã explicou, traziam o sacrifício até a porta, que dali eles não poderiam passar, e o sacerdote escolhido vinha, pegava, levava até o altar para ser queimado, né? Para o animal, para ser sacrificado. Bom, eles foram escolhidos, né, para ser do Senhor, e eram tomados da tribo de Levi, da qual os sacerdotes eram escolhidos, né? Tá, mas eles vinham da família de Arão. Seus 4 filhos, né? Nadab, Abiú e Eleazar e Itamar, que devido à morte deles, do Nadab e Abiú, né? Eleazar e Itamar que sucederam a eles. Então, a linhagem toda do sacerdote de Israel vieram da família de Arão, que passou a ser Eleazar e Itamar. E o serviço dos deveres, né, do sacerdote era serviço, né, para o serviço do sacrifício, o ensino e a oração. Que era, o primeiro era ministrar no santuário, né, que nesta época era o tabernáculo. Mas quando Israel se tornou uma nação povoada, aí virou o templo. Mas mesmo assim ainda existiam, eles estavam lá para continuar o serviço. E os sacerdotes também eram responsáveis para ensinar o povo a lei de Deus. Né? E por fim, quando a nação buscava Deus, os sacerdotes oravam pedindo direção de Deus. E tem a pia também, que os sacerdotes se lavavam, né?
purificar para entrar, que ficava entre a tenda, né, e o altar. Então eles tinham que se lavar para se purificar, para chegar até o altar. A pia era feita de espelhos de bronze. Oi? Das mulheres. Espelhos de bronze das mulheres. Né? Somos um grupo. Um tem que ajudar o outro. Isso aí. Estou aqui, gente, tem que me Então, o sacerdote também é um tipo de Cristo, tipifica Cristo, né? Que, como as pontas do altar apontavam para a morte de Jesus, a água, né, que está na pia, apontava para a vida. O sangue fala de uma vida tomada e a água fala de uma vida dada. A água na pia fala de Jesus, a palavra viva de Deus, né, que entra em nós e nos dá a vida eterna. Bom, eu acho que eu terminei, porque... Deixa eu então falar um pouquinho aqui sobre Cristo, que é o nosso sacerdote. Os sacerdotes de Israel eram apenas a sombra do nosso grande sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. Algumas passagens nos dão uma compreensão da perfeição encontrada no caráter sacerdotal de Cristo. Primeiro, Cristo como sacerdote foi designado e escolhido por Deus. Em Hebreus 5:5 diz assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Em segundo, ele foi consagrado com um juramento, está em Hebreus 7, 20-22. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, que aquele que ele disse, jurou o Senhor. E não se arrependerá, tu és o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto, melhor aliança Jesus foi feito fiador. No 3, ele não tem pecado, em Hebreus 7:26, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado e separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. E o seu sacerdócio é inalterável. Hebreus 7:23-24. E, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Amém? Amém. Amém? Amém. Jorge. Bom Jorge. É Alda Gomes, né? Nossa. Alda Gomes. Pode para lá, para cá. Ali. Ali. Uhum. Só um momentinho aqui, desculpa, irmão. Depois tu me empresta a filmagem, as fotos, tudo para gravar um pendrive, vou passar lá na igreja também. Depois, tá? Todos vocês aí, as fotos, o material, tudo, do começo ao fim da preparação. Vamos motivar o pessoal para reproduzir isso aí. Tá bom? Obrigado. A honra é sua. Quer um cafezinho? Pega o café para ele aí. Água gelada. Já um copo d'água do seu prazer aí. Vai tomar agora. Vou falar da porta de entrada, do pátio, de todos os objetos que compõem aqui o holocausto, a pia, e agora vamos entrar no santo lugar. Quer dizer que tem 5 colunas na porta de entrada do santo lugar, que simboliza 5 ministérios: o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. No santo lugar não havia luz, porta ou janela
ou abertura em cima, pois tinha todas as coberturas aqui que impediam a entrada da luz. Não havia luz natural. O santo lugar não havia. E compunha de 6 objetos especiais. Um deles é o candelabro, ou menorá. E também a mesa da proposição, ou mesa da presença. E também o altar do incenso. O candelabro, ele servia aqui, ele era aqui simbolizado por iluminava as mães, a mesa dos pães e o altar do incenso. E tipificava a luz do mundo, ouro, e o ouro, a glória e a divindade de Jesus. O candelabro se formava aqui de uma haste, em cima de uma base, uma haste principal, e que saía dela 3 hastes viradas para cima, né, como se mostra aqui. Só um minutinho, irmão. Gente, por favor, pergunta, se se esqueceram, faz alguma pergunta aí, bem simples, aí dá para escrito aqui, para alguém do grupo aí responder também, por favor, tá? Pode prosseguir. A mesa e nesse candelabro, 2 vezes por dia era trocado ou adicionado o azeite puro, batido, para que fosse acendido aquelas lâmpadas, ou o fogo ali, né? Era reposto pelo sacerdote. Era reposto 2 vezes por dia e só era aceso após a queima do holocausto. A mesa dos pães representavam as 12 tribos de Israel. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Beazer, Naftali, José, Gad, Benjamim, Gênesis. Os pães da proposição eram trocados a cada 7 dias na semana, e após terem pães já prontos, quentinhos ali, que eram trocados, o profeta, seus filhos poderiam comer daquele pão e do restante ali. Pode comer, pode comer. Davi comeu esses pães aí, né? Ele, rapaz, o propósito desta mesa era colocar os 12 pães cheios, eles foram colocados lá em 2 filas de 6. Cada pão representa uma das tribos de Israel, como nós vamos falar. Essa mesa, ela media 2 côvados de 90 centímetros, um côvado de 40 centímetros de largura e um côvado e meio de 70 centímetros de altura. Ao redor da mesa estava uma borda de ouro e um pouco mais adiante, no topo da mesa, uma borda adicional, que seguraria os pães no lugar. A mesa tinha 4 pernas e 2 varas de ouro foram encaixadas por argolas douradas presas às pernas para transportar. E haviam também nessa mesa 4 vasilhas de puro ouro na mesa com pão, pratos com louça para o pão, panelas ou colheres para borrifar o incenso e jarras para ofertas líquidas, tigelas, vasilhas que constituíam o incenso. O propósito da mesa era mostrar os pães que eram douros, pequenos e achatados, como os irmãos costumam, e redondos, postos em ordem para serem exibidos. Que representa, como havia falado, as 12 tribos de Israel. Todo 7º dia, pães quentes e frescos eram colocados por Arão. Os sacerdotes foram intitulados para
para comer os pães anteriores, enquanto estavam no santo lugar. O incenso puro que era removido a cada semana era como uma oblação especial para Deus. Todos os 12 pães eram do mesmo material, do mesmo tamanho e peso, nenhuma parcialidade. Conforme Levítico 22, se um sacerdote estivesse imundo, ele não podia comer dos pães da proposição. Nenhum leigo ou a filha casada com um leigo, ou um empregado contratado poderia comer do pão da proposição, mas um escravo comprado ou nascido em sua casa podia. Vamos agora ao altar do incenso. O altar dourado também era feito de madeira de acácia, revestido com ouro batido. Ele tinha aqui 2 côvados de altura e um côvado quadrado com uma coroa de ouro ao redor, ao topo tinha 4 chifres dourados. O altar do incenso, ele não tinha fogo nele próprio. O sacerdote, ele ia lá no altar do sacrifício, retirava lá uma panela, tigela, retirava aquela brasa do altar do sacrifício e levava para queimar lá com especiarias, que eram 3 tipos, não específico qual era, que eram queimados ali e subia aquele aroma gostoso, cheiroso, que simboliza a oração, nossa oração a Deus. E logo após que estava próximo ao véu, que separa o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos. E despejado nas brasas, o incenso produzindo delicioso aroma no santo lugar. Era a oferta da pessoa cujos pecados tinham sido perdoados através do sangue. E então foi em expressar essa fragrância de amor e adorar em gratidão a Deus. O altar dourado nos fala da adoração de Jesus Cristo e do seu povo para Deus. Ele é nosso sumo sacerdote e mediador. Somente com base no sacrifício de Jesus no altar da cruz que a adoração é possível. As brasas acendiam o incenso e vieram do altar do sacrifício para o altar do incenso. Amém. Obrigado. Vai eu sei. Até agora, eu observei aqui, Márcia levou 9 minutos, a Lídia 6 minutos, a Alva 5 minutos e o Jorge 9 minutos. Está dentro do. O tempo tem que ser igual, está dentro do padrão aí. Pode ir. Boa noite, irmão. Irmão, meu nome é irmão com mesmo, desculpa, esqueço. Antônio Giovanni. Antônio Giovanni. Vestido. Tá, esperando muito. Boa noite, irmão. A paz de Deus mais. Como se viu, né? A apresentação do tabernáculo foi esquimoso todinho. Mas só que não podemos esquecer que a primeira parte que foi construída, que Deus deu a construção, foi a arca. E antes de todo o tabernáculo foi a arca. A arca foi a primeira que foi construída. E antes de chegar até a arca, tem o véu. O véu, esse véu, ele mostrava a solene verdade, que o ser humano não podia aproximar-se livremente de Deus, devido à sua condição pecaminosa. O acesso ao lugar santíssimo era restrito ao máximo. O sumo sacerdote podia entrar ali uma vez ao ano. A única maneira de haver o pleno acesso a Deus seria rasgar o véu e estabelecer nova lei no tabernáculo. Foi isso que Jesus Cristo fez ao derramar seu sangue na cruz. Seu corpo representava o véu, que na ocasião da sua morte foi rasgado. Está escrito em Mateus 27, capítulo 21, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e penderam-se as pedras. E está escrito também em Hebreus 10, 19, agora todo salvo pode entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Você vê que
Quando Jesus derramou a vida dele na cruz do Calvário, o véu se rasgou de cima a baixo. Para quê? Para que não dá para entender que foi um homem que rasgasse o véu. Porque o véu era forte. Nem 10 homens poderiam rasgar aquele véu. Então foi por isso que Deus rasgou o véu de cima a baixo. E hoje temos acesso ao Senhor Deus. E aí, chegando lá, eu encontrei uma arca. A arca era uma peça do tabernáculo em formato de baú, contendo os 10 mandamentos. E um vaso de maná, uma vara que poderia, a vara de Arão, né? E o maná. Entendeu? A arca, a construção dela, vamos agora para o Santo Santo, um pequeno cômodo de 10 cúbitos por cúbito, que dá 5%, separado no santo lugar, pelo véu. Ali havia uma peça de mobília remissória, a arca da aliança, o seu propiciatório. Ali não havia nenhuma luz natural, como o sol, nem a luz artificial, mas a própria glória de Deus, a Shekinah, iluminava o santíssimo lugar. Não havia ali nenhum assento para o homem. Aqui, Jeová sentou-se no trono da glória e justiça. Como sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, ele entrava com cabeça curvada, os pés descalços, fino, e nenhuma voz humana era ouvida, só a voz de Deus. E a gente tem aqui a tampa da arca, que é o propiciatório. O propiciatório é o lugar de expiação do pecado. Era o tampo da arca. Era o lugar onde eles achavam que Deus estava assentado. Esse assento era um bloco de ouro puro que ficava em cima da arca. Desta maneira, Deus, em sua misericórdia, estava acima da lei, que ficava dentro da arca. Havia 2 querubins que ficavam um de cada lado do bloco, olhando para o lado de dentro. Todo ano, no dia da expiação, está em Levítico 23, capítulo 23, versículo 21, o sangue era expirado no lugar da expiação, no tampo da arca, portanto assim, como o sangue do sacrifício se relacionava com a misericórdia de Deus. E na construção da arca, ela tinha 2 côvados e meio de comprimento e um côvado e meio de largura e um côvado e meio de altura. Havia também na arca 2 varas. Essa vara, não só a arca que foi feita com a madeira de cetim ou madeira de acácia, entendeu? Que era a madeira que Deus escolheu, até porque Deus, ele escolheu Bezalel e a Oliabe para a construção. E deu a ele, Deus derramou sobre ele, porque não foi o homem que chamou, foi Deus que chamou ele. E Deus deu a ele sabedoria para instruir todo o povo, para ajudar na construção de todo o tabernáculo. Entendeu? Ao começo da arca, entendeu? Montou primeiro ele construiu a arca, depois começou a construção de todo o tabernáculo. Entendeu? E ele tinha um coração, esses dois, Bezalel e Aholiabe, eles tinham um coração disposto, um coração bom, porque eles eram homens que queriam ajudar, não só ajudar, mas eles tinham o chamado de Deus, e além de ter o chamado de Deus, ele estava sempre disposto a ensinar.
Entendeu? Isso é bom, então, meus irmãos, isso é bom a gente aprender, porque muitas vezes pensamos que a gente quer saber as coisas só pra gente, que é bom a gente aprender as coisas e ensinar o nosso próximo, que aí a gente vai prosperar naquilo que Deus quer, e assim para o próximo também. E dentro da arca havia os 10 mandamentos, que é a orientação de Deus, a vara de Arão, que é a autoridade de Deus, e um maná, e uma jarra de maná, a provisão de Deus para a necessidade diária do seu povo. A arca era portátil, como tudo no tabernáculo, varas compridas de madeira, cobertas de ouro, passavam por argolas de ouro em cada canto. Essas varas não podiam ser removidas nunca, conforme Deus assim havia instruído. O lugar do propiciatório, o lugar da expiação o lugar da expiação do pecado era no templo da arca. Era o lugar onde eles achavam que Deus estava assentado. Esse assento era um bloco, né? Perdão, eu já até li. Entendeu? Dentro da arca, além da vara, além dos 10 mandamentos, além do maná, entendeu? Havia também os seres viventes, os 4 seres viventes, né? Vou até os 4 seres viventes, né? Os 4 seres viventes, que era o boi, o leão, o homem e a águia. E representa também os quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus representa rei, Marcos representa servo, Lucas representa homem e João representa Deus. O Cristo não só é filho de Deus, mas também é rei, servo, homem e Deus, que tipifica o Evangelho de Cristo. Ok? Fechado? Não quer fazer nenhuma pergunta, não? Posso falar um pedacinho do meu? Só para assistir? Pode. Os pães da proposição. Falhou. Os pães da proposição, que só poderiam ser comidos pelos sacerdotes, também não havia lugar para sentar, tinha que ser de pé. E os pães representam Jesus, que diz que eu sou o pão da vida. Era só isso que tinha faltado. O nosso trabalho está aqui, né? Os irmãos puderem dar uma olhadinha, né? Espero que a gente dê o nosso melhor, né? Para Deus, né? A gente colocou isso no nossa contribuição e a gente foi com muito carinho, a gente aprendeu muito. Nossa, glória a Deus, a gente deu gratidão. Cada pecinha que a gente fazia, né, Alda, a gente glorificava o Senhor, porque a presença de Deus, isso aqui é uma maquete, é uma coisinha assim, é uma réplica, né? Algo que está representando, as peças são tudo de papel, é isopor, é vareta, mas o significado que Deus queria passar para a gente está aqui, é a presença de Deus, está aqui, vocês vão poder ver de pertinho, tá? Está aqui o nosso trabalho, professor, tomara que vocês vão ver. Pode filmar a turma também, é importante filmar todo mundo. Mostra o Obrigada, trabalho. gente. Aê. Nossa! Também no local, para que a gente leve
tem mais ninguém para se apresentar, não? Só 5? Diminuiu. O grupo de vocês. Gente, faltou as perguntas aí. Ninguém fez as perguntas, não? Não tem pergunta no grupo, não? Deixou nada para perguntar? Vocês fazem as perguntas, então, depois do intervalo, vocês fazem, procuram elaborar as perguntas, tá? Aí o cara chegou aqui, vai dar 9 horas, deixa eu só falar aqui. 2 minutos. Depois do intervalo, por favor, quero as perguntas escritas depois, tá, para o grupo. Para mim, para eu perguntar ao grupo também, né? Uma coisa que vocês prestaram atenção, tem alguma coisa para fazer, para falar. Olha só, eu anotei aqui, hein? Eu anotei aqui algumas coisas aqui, não é para... Não, é só que havia uma porta no pé do sacerdote quando ele estava no altar. Ele estava lá na... Já está elaborada a pergunta, hein? Já está elaborada a pergunta. Se o grupo souber, eu vou escolher ele, né? Oi, irmão, agora você pergunta, irmão. Vai dar a resposta aqui, ó. A corda amarrada no pé do sacerdote é porque se houvesse algum pecado nele, e ele fosse fulminado, lá morto, os sinos iam parar de tocar. Automaticamente, os que estavam fora saberiam, aí puxariam. Ele tinha que ficar em movimento. Tá? Porque ele ficava todo em movimento, porém calado. Não poderia ter voz humana. Então, no momento que parassem de balançar os sinos, é porque ele tinha morrido, tinha sido fulminado. Aí o povo, no caso de o sacerdote, é que puxava para fora. Fato interessante que hoje nós estamos no Santo Santo. Eles falaram aqui, o grupo aqui, falou que a pessoa andava de cabeça baixa, e com os pés descalços, que foi falado aqui, tinha aquela reverência quando queria ver Deus. E nós hoje, pelos olhos da fé, vemos Deus, né? E essa reverência, igual a outra religião, que a pessoa tem reverência não virada, exposta para aquelas imagens, a gente não vê isso. Nós, com o tempo, infelizmente, nós estamos perdendo, não todos os santos, mas estamos perdendo. A Ananias e Safira morreram no período da graça. Foram penalizados severamente, a Ananias e Safira. Né? Herodes, no período da graça, foi comido por um bicho, porque não deu glória a Deus, né? Veio um bicho, não foi urubu, né? Não sei. Mas um bicho comeu Herodes no Novo Testamento. Então a gente na casa de Deus aí acha que, né, a moda vamos embora. Não tem reverência. Não quero que acuse ninguém. Foi ele, eu vi, não. Celular, o cara toca, o cara tem celular dentro da igreja, está tendo celular dentro da igreja, navegando na internet ali, ó. Né? Nossa igreja tem câmera, tem tudo ali, vê isso aí, tem postos de observação, e a gente vê. Tá vendo? A gente tem muita gente ali que não está nem aí, né? Fica navegando pelo celular ali, pela internet ali. Isso serve para qualquer igreja, até para o seminário também. Aqui é a casa de Deus também, então também tem que haver reverência. Só o Mike vai falar, só um momentinho aí. A Márcia Regina, como eu falei, 9 minutos, fez uma conclusão depois rápida, objetiva, eu gostei. Né? Domínio do assunto, foi ajudada. A Lízia, 6 minutos, domínio do assunto, legal. Não leu muito, não ficou preso a papel. Alda Gomes, 5 minutos, normal, até eu fui muito nervosismo, leu mais, foi ajudada. 4, Jorge, 9 minutos, domínio do assunto, né? Teve um domínio aí do assunto, um certo domínio aí, nervosismo, ele leu muito, né? E acrescentou posteriormente, teve interesse de ir lá e acrescentar, aquela coisa toda. Foi legal, gostei. 5, Antônio Giovanni, demorou 10 minutos, né? Teve um certo domínio do assunto, mas usou o rascunho, ficou muito preso ao rascunho. Gostei, citou versículos da Bíblia, o que mais aqui que eu observei, citou versículos aí, parabéns, né? E a gente tem que estar pautado na Bíblia. Ficou preso, né, ao papel, né, que não é assim, não aconselho ficar muito preso ao papel, como eu já tinha avisado antes, mas ele foi bem abrangente, né? Ele abrangeu legal, ele se aprofundou legal, mesmo preso ali, né? E foi ajudado também pelo componente do grupo aí. Tá? E que a gente tem que aprender com alguns erros e acertos, o acerto a gente pega pra gente. E o erro, a gente aprende com os erros do irmão, do colega, para não os cometer. Né? Todos nós cometemos erros, o mais importante é
aprimorado. Pode falar aí. Vamos falar da questão da corda, que respondendo a sua pergunta, a questão da corda ela é um folclore, a corda. Porque a Bíblia fala somente dos filhos e das romãs que deveriam ter, se ele entrasse sem ensino, ele morreria. Então Deus falou para eles terem ensino, então conjecturaram que deveria ter alguma forma no pé do sacerdote, já que ele não parava de andar enquanto estava ministrando lá uma vez por ano só. Então ele entrava e conjecturava da corda, mas Deus não fala de corda. Não tem corda na Bíblia, amarrado no pé do sacerdote não tem. O que está falando é só da romã, não tem de ouro. Se ele andar e parar de fazer barulho, supõe que ele morreu. Ninguém podia entrar lá embaixo. Isso aí são as explicações da Torá, né? Gente, muito bom. Quanto com a colaboração de vocês, vamos ter 10 minutos de intervalo, porque o segundo grupo vai apresentar, para a gente não ter que correr, nem ter que extrapolar a hora aí, tá? O pessoal se estender um pouquinho, uns minutos. Vamos pro intervalo 10 minutos aí, beleza? Tem café aqui de graça aqui também, a gente também.